Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus. Chegou o dia do programa Os Dias da Minha Mocidade. Estamos começando agora mais uma edição desse encontro que é maravilhoso. A gente fica esperando, eu fico, você fica. Chegar o dia do programa dos jovens, um programa de jovens feito por jovens e para jovens. E mais uma vez estamos aqui com um grupo, com convidados, para tratar de mais um tema que você vai saber daqui a pouquinho qual é esse tema. Então vamos lá. Você vê aqui, todos aqueles que aqui estamos, eu vou começar cumprimentando o pastor Amadeu Loureiro, nosso convidado hoje. Amadeu, Paz do Senhor. Paz do Senhor a todos, aos jovens. Eu também sou jovem. Nós somos jovens, né, Amadeu? Você um pouco mais que eu. Claro. Por aí. O último aniversário meu foi com 40, eu parei. Parou de contar. Vamos lá. Minha colega Andréia, um abraço. Aliás, Andréia, as pessoas, quando encontram a gente, falam assim, e a sua colega Andréia, como é que tá? Pois é, ficou assim agora, Ficou né? assim agora, minha colega Andréia. Paz do Senhor, Mas é um Andréia. prazer ser sua colega, paz do Senhor, pastor Josias, pastor Amadeu, os nossos jovens, que nós já vamos apresentar aqui, e também aos nossos telespectadores, nossa paz do Senhor. Muito bem. Andréia, tá contigo a bola, você pode falar sobre os jovens e se você tiver alguma pergunta, já aproveita o Amadeu aqui. Sim, hoje nós estamos com jovens aqui de diversas igrejas, vamos dizer assim, né? Bairros aqui da Igreja Cristã Maranata, na Grande Vitória. Então nós temos Cruz do Campo 3, Maruípe em Vitória, Boa Vista 3, Boa Vista 4. Então temos aqui o Daniel, Eduarda, Eric, Laís, Vinícius. E o tema do nosso programa são os atos do culto. É um tema muito importante, né? Sempre nós observamos que há o culto profético, depois vem o clamor pelo sangue de Jesus, as orações ali de glorificação em meio aos louvores, intercessões muitas vezes, a palavra, né, revelada ali, a mensagem. Nós também temos ali a bênção apostólica antes de terminar o culto e o período de assistência, que é muito especial também. E eu gostaria, para a gente abrir o tema, perguntar para o senhor, pastor Amadeu, como surgiu esses atos, nesta sequência, como surgiu isso na igreja? Bem, alguns atos já são claros na própria doutrina da igreja, né, da igreja apostólica, né? Agora, outros atos surgiram no decorrer do tempo como um aperfeiçoamento daquilo que era o desenvolvimento do culto, como você está, acho, querendo saber. Né, nós tínhamos um padrão de culto, como todo mundo tem, como as igrejas tradicionais, históricas, sempre tiveram, o padrão era o mesmo. Fomos acrescentando aquilo que realmente era importante para nós, a forma do louvor, né, como começa o culto. Inicialmente nós começamos de um jeito, depois o senhor foi dando uma outra forma no início do culto, foi orientando como era o tipo do louvor, depois a palavra, a experiência dos dons dentro da igreja, na vida da igreja. Isso foi sequencial, nós fomos aperfeiçoando o nosso entendimento daquilo que é a doutrina que já existia. Do ponto de vista dessa sequência que a Andréia colocou aqui, Amadeu, as coisas não foram vindo cronologicamente. Por exemplo, onde é que eu quero chegar? Essa orientação do Senhor de culto profético, quando veio, nós já tínhamos há muito tempo o clamor pelo sangue de Jesus, Sim, o período de claro, louvor, claro, né? Então claro. o Senhor foi ajustando a sequência do culto ao longo do tempo. Né? Foi essa a experiência. Começar a falar sobre isso? Isso, vamos lá. O culto profético começa em 1987. Né? Nós tínhamos um culto padrão, que era aquele culto, nós já clamávamos pelo sangue de Jesus, porque o clamor pelo sangue de Jesus foi a mudança logo nos primeiros anos, talvez 2, 3 anos do início da igreja. Nós tínhamos muita dificuldade no início do culto, porque o culto era muito desorganizado e havia muita gente caindo pelo chão, aquela coisa toda. Aí houve a revelação de começar o culto com o clamor, a igreja de joelhos com o clamor. Essa mudança foi importante para o início do culto. Né? Isso logo, nos primeiros anos, 1970, por aí, as primeiras orientações, a mudança do comportamento do culto. Em 1987,
nós tínhamos um padrão de culto, que era aquele padrão convencional. Você clamava pelo sangue de Jesus, tinha um período do louvor, entregava a mensagem. Só que nós tínhamos um problema. As mensagens eram super variadas e nós tínhamos aquele problema do apelo, que incomodava, entendeu? Quem vai aceitar Jesus e tal, vem à frente e tal, tinha aquela coisa toda. Aí vinha à frente, aí às vezes você fazia um apelo, não vinha ninguém, aí o camarada começava a apelar, olha, o senhor mostrou que do lado de cá tem um grupo que hoje talvez seja a última oportunidade. Aí o camarada começava a ver umas coisas assim desagradáveis e tal. Então o senhor deu um sonho a um servo, mostrando que nós estávamos numa caminhada e vinha uma coisa contrária àquilo que nós estávamos indo num sentido e vinha uma coisa se opondo. Aí havia uma ordem. Há uma virada de 180 graus, uma mudança. Aí a expressão é virai-vos para o norte, foi aquela expressão. Mas que mudança é essa? Isso foi uma reunião de pastores. Aí o senhor disse assim, eu quero uma mudança no culto. Pô, mas como é que é a mudança no culto? Nós tínhamos um culto convencional, clamor, louvor, pregação e etc. Aquilo todo mundo faz. Bom, aí o senhor deu uma revelação dizendo o seguinte, eu quero um culto profético. Mas culto profético? Como é que é isso, culto profético? Aí o senhor revelou que o culto profético era um culto que ele estaria programando esse culto. Ou seja, um culto que nós tínhamos que alcançar. Era um culto, né, lá na eternidade, programado para ser profético. A princípio, houve uma dificuldade muito grande, porque como que a gente ia alcançar esse culto? Por exemplo, aí eu até brinquei, para Jairo vai ser fácil. Jairo é cheio de dons. E eu, por exemplo, que não tenho visão, revelação, para mim vai ser uma luta. E aquela dificuldade, como vai ser o culto profético? Eu tive uma ideia. No meio da reunião, era uma vigília, surgiu essa revelação, eu levantei, eu tinha uma ideia. Eu falei, esse culto é no domingo à noite. Aí o senhor disse, não é domingo à noite, não é todo dia. Todo culto vai ser profético. E como é que vai ser isso? Aí o senhor deu uma outra revelação. Esse culto será para descanso dos pastores. Mas como descanso para os pastores? Como é que você vai? Todo culto você vai alcançar aquilo que Deus na eternidade programou para o culto, na batalha. O senhor revelou que nós tínhamos que usar a igreja. Bom, vocês adotaram a igreja sobre dons, como funcionam os dons. Vocês vão trabalhar com a igreja para que a igreja alcance o culto profético. Não é o pastor que vai alcançar o culto profético. Quem vai alcançar o culto profético é o pastor. É bom pegar esse programa agora, porque nós estamos tendo ainda algumas dificuldades com relação ao culto profético, porque o culto profético, o culto profético de amanhã começa quando termina o culto de hoje à noite. E o que acontece é que muitas igrejas vão para o culto profético para ter dons meia hora antes do culto. Não é isso não. Não é isso não, isso está errado. Revelação não é essa, viu? Você que está assistindo, não é essa, viu, jovens? Não é essa. Aquela reunião de meia hora antes do culto é para colocar em ordem os cultos que vocês tiverem em casa. Os dons que estiverem em casa. Você traz os dons, aquela meia hora é para poder você colocar em ordem, discernir, entendeu? Porque às vezes vem aquele dom às vezes está incompleto, aquele dom estranho, né? O senhor mostrou que vai entrar aqui uma mulher que tem mais ou menos 40 anos. Esse dom não existe, o Espírito Santo não é mais ou menos, entendeu? Esse tipo de dom não existe. Aí na reunião eu digo, irmãos, tem um negócio esquisito aí, esse dom não é dom. Porque você tem que discernir, porque você transmite um dom dessa forma, o visitante, mas o Espírito Santo não é onisciente, ele não sabe. Como é que ele não vai saber a idade de uma pessoa? Não, o Espírito Santo está dizendo que ele tem mais ou menos. Então isso é estranho. Então a gente corrige isso aqui naquela reunião. Irmãos, não é assim não. O senhor mostrou que vai entrar hoje aqui uma mulher com a blusa vermelha, com a saia azul, e ela tem o cabelo penteado para o lado direito. Que é isso? O culto profético é para expor as pessoas? Não é para assim. O culto profético, o senhor vai mostrar o que ele quer do culto. Então, a necessidade de alguém que vai entrar, o que o senhor vai fazer naquele culto. Então,
nós começamos a entender o culto profético dessa forma. E claro que ele veio aperfeiçoando ao longo dos anos. Não é? A turma, inclusive, aqui, por aquilo que a gente conversou um pouquinho antes de entrar no ar, eles estão com algumas dúvidas sobre a parte prática do dia a dia. Você já entrou em alguns aspectos aqui, vamos ver outros que a turma tem para perguntar, né, Andréia? Fica com você. Vou pedir o Daniel para falar um pouco sobre o culto profético. A paz do Senhor Jesus, eu sou o Daniel, da Igreja de Cruz do Campo 3, do pastor Jaderson, e queria fazer uma pergunta sobre o culto profético. Nós sabemos, né, que ele é antes do culto, e eu queria saber se esse culto profético ele é para todos os irmãos da igreja ou apenas para aqueles que têm função e são usados em dons espirituais. Bom, vamos aproveitar a pergunta do... Como é o seu nome? Daniel. Daniel, vamos aproveitar a pergunta do Daniel. Essa reunião de meia hora em média antes do culto não é uma, repetindo o que eu falei anteriormente, não é uma reunião para ter dons. É uma reunião onde você vai pegar os dons que a igreja teve. Qualquer irmão da igreja pode ter dom e passar. O que nós temos feito, normalmente os pastores têm feito, para não deixar às vezes muito cansativo, a igreja tem grupos de assistência. Para não sobrecarregar toda a igreja, você pode dizer o seguinte: o grupo A, responsável pela segunda-feira, o grupo B, responsável pela terça-feira, o grupo C, responsável pela quarta-feira, e assim sucessivamente. A igreja tem mais de um grupo, põe 2 grupos num dia, etc. Todos podem participar do culto profético. Hoje não é meu dia, hoje é o dia do grupo do irmão Daniel. Mas hoje não é meu grupo, não é meu dia, então não preciso ter dom. Não, você pode ter dom, não importa. Você pode. Hoje não é meu dia, mas eu tive um dom com o culto profético, eu levo o dom. Todos os membros da igreja podem participar disso. Você não vai botar um visitante lá dentro, que aí não tem sentido, ele não é da igreja e tal. O culto profético é para toda a igreja. Qualquer irmão da igreja tem participação, não precisa ser só o diácono, só o irmão que tem dom. Não, qualquer irmão que tenha dom pode participar, sem nenhuma dificuldade. Lembrando que o dom ele é precedido da busca. Né? Você falou assim, você pode ter um dom. Não, eu tenho que ter o entendimento de que eu tenho uma responsabilidade e que eu vou buscar mesmo não sendo o dia do meu grupo, não é isso? Claro, Quer dizer, o dom ele é precedido da busca, da comunhão, do preparo, de estar aos pés do Senhor, com a consciência de que como igreja, como corpo, ele tem uma responsabilidade também com o culto profético, mesmo que não seja o dia do grupo dele. Eu tinha uma irmã na igreja de Vila Velha 1, ela ia todas as reuniões, né, que a gente chama de culto profético, todas ela tinha dons. Ela entrava no grupo todo, não tem problema nenhum, qualquer um pode ir. Agora, para não sobrecarregar toda a igreja, então você às vezes delega os grupos. Deixa eu explicar aqui a você que está nos assistindo. Para nós, da Igreja Cristã Maranata, essa expressão culto profético, ela é do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Se eventualmente você está nos assistindo, mas não está no dia a dia da igreja, não conhece a Igreja Cristã Maranata, essa expressão, e o pastor Amadeu explicou de maneira muito precisa aqui, logo na abertura, é a busca para que o Senhor determine como vai ser o culto, as necessidades das pessoas que vão estar ali, para que o culto ele transcorra no sentido de atender aquelas necessidades. E essa reunião do que nós chamamos de culto profético é uma reunião que precede o culto. Ela acontece antes do momento do culto, um período antes, e nós nos reunimos ali, buscamos ao Senhor para colocar em ordem os dons que o Senhor deu acerca daquele culto. Tá? Então, aqui só para explicar para alguém que eventualmente esteja nos assistindo e que não esteja acostumada com o dia a dia, essa pessoa não esteja acostumada com o dia a dia da Igreja Cristã Maranata. Mas olha só, não participam dessa reunião apenas os jovens que estão aqui no estúdio. Nós temos uma participação de jovens de fora que fazem perguntas ou contam experiências e mandam para nós o vídeo com as perguntas ou experiências. A gente traz aqui, faz questão de trazer para que o pastor que está aqui como convidado comente sobre isso. Nós temos agora a participação
da jovem Natália Aguiar, que é de Taguatinga Sul, da Igreja Cristã Maranata de Taguatinga Sul, pastor Orlando, e que vai fazer a pergunta. Então, fala, jovem. A paz do Senhor, meu nome é Natália, sou de Brasília, da Igreja do Ministério do Pastor Orlando. E, pastor, a minha pergunta é: como eu posso ofertar o meu culto ao Senhor? Amém. Obrigado, Natália, por sua participação, por sua pergunta. Um abraço aos irmãos aí em Taguatinga Sul. E aí, Amadeu? Porque o culto ele é uma experiência de corpo, né? Uma experiência vivida na igreja. Mas a pergunta dela é como oferecer o meu culto ao Senhor. Quer dizer, como que a gente pode viver essa experiência, a expressão é essa, de oferecer o culto pessoal? Excelente pergunta. Muito boa pergunta. Vou aproveitar... Natália, não é? Natália. E Natália, muito boa pergunta. Vou aproveitar a sua pergunta para resolver um problema de vez no nosso meio, que se chama culto presencial e culto YouTube. Aí você diz assim, qual a diferença? É culto, tudo bem. O culto no YouTube, ele é importante? É. Aquele irmão que está de plantão, aquele irmão que não pode ver o culto, aquele irmão que está doente em casa, pegou uma gripe, não quer passar a gripe para os irmãos, está tudo certo, está tudo certo. Mas se você tem condição de ir ao culto presencial, lá naquele culto presencial, é aquilo que o Senhor disse para Abraão quando ele saiu lá da terra. Olha, você vai, mas eu quero que você seja lá uma bênção. Quando você vai no culto, você tem uma participação no culto. Antes do culto você tem, porque você ora pelo culto, você clama pelos atos do culto, pelo louvor que vai acontecer, pela mensagem, pelos dons que podem ocorrer e você pode ter dons. Então, você tem uma participação no culto presencial. Essa ida ao culto e essa participação é muito importante. Os atos do culto presencial, eles são importantes porque há ali, Josias, uma ministração. Nós temos que entender isso Glória a Deus. De maneira muito específica. Repito, não quero dizer para os irmãos que o culto que é transmitido pelo YouTube não tem. Nós tivemos uma bênção com isso durante a pandemia. Nós temos os cultos, nós transmitimos via lives através de Manaíns e tudo mais para todo o Brasil. Isso funciona. Mas se aquele culto que você vai na igreja para participar é importante, entendeu? Eu prefiro assistir o culto em casa, não. Se você tem condição de ir à igreja, vá, participa, você intercede durante o dia pelo culto, busca os dons espirituais, você vai lá, você canta, você ora, você vai dar atenção, estava conversando com os jovens sobre isso, dá atenção àquele que visita, àquele que vem pela primeira vez, você tem uma participação muito importante. O culto presencial é muito importante e a participação é fundamental, especialmente do jovem. É interessante dizer, você falou sobre o YouTube e sobre as nossas plataformas de comunicação, o culto, ele tem esse objetivo, atingir esse público que você acabou de colocar, exatamente isso, precisamente isso, e ele tem um forte apelo evangelístico. Então, a plataforma, ela nos atende naquilo que é a transmissão da palavra, porque a plataforma oferece esse conteúdo para pessoas que não são da igreja. Claro. Então, esse é o objetivo do culto. Os demais conteúdos que são produzidos, por exemplo, como esse programa, aí sim, eles são produzidos para você assistir em casa, claro. no momento ali que você tem o tempo para isso aí. A pergunta da Natália... Foi o culto dela. O culto dela, porque ela quer oferecer um culto, entendeu? Isso é importante. Você vai ao culto, você vai oferecer o culto, a participação sua no culto. Porque veja Josias, uma participação às vezes no culto, vou contar um caso aqui para você entender o que é culto presencial. Eu convidei um empresário, ele em Minas, eu conversei com ele e tal, e ele, vou a Vitória e tal, não sei o que lá. Como eu chamo, ele sempre vinha aqui, você ficava em Vitória, eu quero ir a uma igreja, eu digo, vai à igreja da Enseada, porque eu estava muito indo à igreja da Enseada ajudar o Sérgio.
Você vai credenciada. Aí, questão de um mês depois, eu encontrei com ele. Amadeu, o que é aquilo? Falei, o que houve? Amadeu, que coisa maravilhosa. O que aconteceu? Amadeu, eu cheguei na igreja, uma senhora, quando eu cheguei na igreja, na porta, uma senhora segurou minha mão e disse, meu jovem, ele é um jovem senhor, né? Ela é uma senhora. Meu jovem, estou vendo você aqui pela primeira vez. Que bom te ver. Olha, você seja muito bem-vindo. Eu fui ficando emocionada, Amadeu, com aquilo. Minha mulher ficou parada, eu sentei no banco e falei para ela, que coisa, eu nunca vi um negócio, que coisa espetacular. Veja só, aquela irmã, ela foi simplesmente notável naquele convidado que foi ali naquela participação. Então, às vezes, a pessoa vai num culto, e eu estava falando para os jovens isso, e cada um, salve-se quem puder no final do culto, né? Ou às vezes você está ali e você não atende. Como isso é importante no atendimento, nesse culto presencial. Você pode ser muito útil, orar pelo culto, interceder, pelo participar, ver ali, não só a entrega de dons, a assistência que você dá a uma pessoa que vem, aproxima de Deus. Às vezes até, Josias, você ouve um dom no culto profético e você diz assim, esse dom eu acho que é com fulano de tal. E você está na igreja, você percebe que aquela pessoa que você conhece, que é da sua intimidade, não está bem. Se aproxima dela. Ei, fulano, tudo bem? Você está tão distante, está precisando... Você quer que eu ore por você e tal? Entendeu? Então, veja só, é muito importante. Você é útil, sim, você tem uma participação muito grande no culto. E isso só acontece dentro da congregação. Isso dentro da congregação é importante, sem invalidar o que você falou. É claro, claro. Nós temos esse recurso da estrutura de comunicação, sobretudo para a evangelização. Isso é muito importante os irmãos terem em perspectiva que esse é o principal objetivo de você mandar o link de um culto, mandar o link de um EBD para alguém para evangelizar. O membro da igreja, ele vive a experiência dentro da igreja. Amém? Amém. Andréia, vamos seguir com os nossos jovens? Sim, vamos entrar um pouco mais. A gente já falou bastante do culto profético, foi uma bênção. Laís, fala a sua pergunta agora para o pastor. Pai do Senhor, pastor, meu nome é Laís, eu sou da igreja de Boa Vista 4 do pastor Israel. A minha pergunta é sobre o clamor pelo sangue de Jesus. Como esse ato surgiu e qual a importância dele para a igreja? Eu tinha começado a falar, não é? Ele começou mais ou menos na década... Eu não era nascido ainda, né? Ah, não, com certeza. Mas eu conheço a história. O início... Thaís, né? Laís. Laís. Questão de uma letra, né? Bom, o nosso início, Laís, os nossos cultos, porque quando nós viemos, quer dizer, eles, eu cheguei depois, era uma igreja pentecostal. A linha era a linha pentecostal, né? As igrejas pentecostais já existiam no Brasil há mais de 50 anos. A linha pentecostal tinha uma forma, os cultos tinham uma forma. E naquele início, os cultos tinham muita dificuldade. Pessoas caíam pelo chão, manifestações estranhas, aquela coisa toda. O culto era muito sem ordem, vários dons surgiam ao mesmo tempo. Era uma coisa assim meio, entendeu? Assim, a pessoa gritava muito, aquela coisa toda, ninguém entendia nada. Era uma coisa muito difícil. Mas eu cheguei naquele começo, via pessoas caírem pelo chão, você ia atender as pessoas, pastor pregando e você atendendo uma pessoa que estava possessa, aquela coisa toda. Nesse início, o senhor deu uma revelação. O senhor disse que era uma mudança no início do culto. E qual foi a mudança? O senhor disse assim, o culto vai começar, porque você chegava na frente, saudava a igreja, né? Irmãos, boa noite, sejam bem-vindos, aquela coisa, né? Aquela coisa toda, né? Vamos aqui para um culto de glorificação a Deus, seu momento, tudo bem, era assim. E a orientação disse, agora não tem nada disso.
cumprimenta a igreja, e a igreja, antes de qualquer coisa, de joelhos, e vai clamar pelo sangue de Jesus. Bom, eu que tinha um passado de igreja católica, não entendia muito bem disso, mas começamos a fazer isso, a igreja clamando pelo sangue de Jesus. Os problemas acabaram todas aquela... Ninguém mais caiu pelo chão, mas todo mundo ficou... O culto criou uma forma diferente, o culto ficou mais solene, os dons espirituais ficaram mais intensos, sem aquela coisa toda. Essa foi a grande modificação. A gente não sabia, Laís, ainda uma fundamentação bíblica profunda disso. Fizemos por uma direção do Espírito Santo. E à medida que nós fomos convivendo com isso, nós fomos buscando na palavra os fundamentos que existem abundantemente na palavra sobre o clamor pelo sangue de Jesus. Respondido? Eu tenho mais uma pergunta. Fique à vontade. Se eu, por exemplo, chegar atrasada na igreja, por algum tipo de trabalho ou algo assim, eu ainda devo fazer o clamor no meu coração? Pode, sem problema nenhum. Pode. Entendeu? O culto, pegando esse gancho aqui, depois eu vou falar na outra pergunta que eu sei que vai ser. O culto tem 2 atos importantes. Né? O crente é bom participar. Uma vez eu cheguei para um pastor e digo, olha, era pastor da igreja, todas as vezes que eu convidava, ele chegava atrasado. E eu sabia que ele não precisava chegar atrasado. Eu digo, a próxima vez que você chegar atrasado no meu culto, você não prega. Falei para ele, porque eu tinha muita intimidade com ele. É claro que você tem um problema de trabalho, não deu para chegar. Mas o culto tem 2 atos importantes. O primeiro é o início, que é o clamor. E o ato final, que é a bênção apostólica. Você só pode dizer que você participou do culto se você participou desses 2 atos. Participou do clamor e participou da bênção apostólica. Eu tive que sair antes da bênção apostólica por motivo de trabalho. Não tem problema, isso não vai ser problema. Eu não pude chegar na hora do clamor, não tem problema. Agora, se você tem condição de chegar para o clamor, o faça. Se você tem condição de ficar até... Não, eu vou ficar a bênção apostólica porque eu estou... Gente lá em casa, eu tenho que sair antes e tal. Aí você perde uma parte do culto. Que é uma bênção. A bênção apostólica é uma bênção, né? É a bênção, inclusive, no nome. Esse é o objetivo. Deu para entender, Laís? Deu sim. Amém? Muito bem. A gente tem sempre, no encerramento de cada edição, e lembrando aqui que nós estamos com uma proposta que é a de fazer programas menores e numa sequência do mesmo tema. Então nós estamos com essa edição de hoje. Na semana que vem a gente continua com esse mesmo tema, com esse mesmo grupo que está aqui, que são os atos do culto. Mas ao final de cada edição, a gente sempre traz um pastor, né? Um pastor grava uma mensagem curta, rápida, fazendo uma aplicação daquilo que foi trazido no programa para cada um de nós. E hoje nós temos a participação do pastor Tiago, que é da Igreja Cristã Maranata, em Bela Aurora 5, aqui na Grande Vitória. Então, fala, pastor. Olá, irmãos, a paz do Senhor a todos os jovens. Nós estamos falando aí dos atos do culto. Bem, meus irmãos, o culto para nós é o momento de nós nos relacionarmos com Deus. E o culto ele foi instituído por Deus na eternidade, como esse momento onde Ele, Deus, pode se relacionar com o homem e o homem com Deus. Então, o culto para nós é esse momento onde nós vamos ouvir a voz do Senhor, nós vamos sentir a presença do Senhor, sentir que esse Deus é um Deus abençoador. E é isso que Deus quer fazer. Às vezes nós pensamos que o culto vai ser o momento que nós vamos lá agradecer o Senhor e que Deus é o beneficiado desse culto. Não. Deus ele é o beneficiador, Deus ele é o abençoador e o provedor. E ele no culto ele quer se mostrar assim ao homem, porque ele conhece as nossas necessidades, ele sabe daquilo que nós precisamos e ele quer se mostrar como esse Deus que pode ser o beneficiador da sua alma, da nossa alma. O culto, meus irmãos, é fundamental para a vida do servo, onde o servo vai ouvir e ver a operação de Deus na sua vida. E o grande beneficiado é o próprio homem. O próprio homem é o grande beneficiado desse culto. Muitas vezes também nós estamos passando algum momento difícil,
alguns momentos de batalha, e ali no culto, já no clamor, o Senhor vai lá e liberta, o Senhor vai dar vitória. Às vezes nós precisamos pedir uma imposição de mãos, que é um mistério, e é uma bênção quando nós pedimos uma imposição de mãos, ali naquele ato de imposição de mãos, Deus ele dá vitória à vida do homem. Então o culto para nós ele é fundamental. Por isso a importância de valorizarmos esse momento de adoração ao Senhor, esse momento que nós precisamos valorizar, e nós não podemos que a nossa atividade secular nos tire dos cultos. Pelo contrário, toda a nossa vida deve estar voltada para esse momento do culto, onde nós vamos nos relacionar com Deus. Meus irmãos, também temos que lembrar que o culto é um preparo para o arrebatamento, um preparo para a saída. E nesse momento profético, o Senhor tem abençoado as nossas vidas, nos preparando, aperfeiçoando a doutrina na nossa vida através dos cultos. Mas também a nossa vida precisa ser um culto na presença do Senhor. Aonde nós estivermos, na nossa atividade de trabalho, no nosso lazer, naquilo que nós estamos fazendo no decorrer do dia, as nossas atitudes, aquilo que nós falamos, até mesmo aquilo que nós pensamos, tem que ser um culto de adoração ao nosso Deus, um culto de louvor e glória ao Deus da nossa salvação. Por isso, jovem, o conselho que nós damos para você é valorize o culto, valorize os momentos do culto, chegue na igreja, busque o Senhor, peça ao Senhor uma experiência nova, peça ao Senhor uma experiência nos dons, na palavra, peça ao Senhor uma experiência na oração, porque Deus quer se relacionar conosco, Deus quer se relacionar com você, Deus quer se relacionar com o homem, mostrando que Ele é esse Deus abençoador para a nossa vida. A paz do Senhor. Obrigado, Tiago, pela sua participação, pela mensagem que foi trazida. Deus abençoe. Um abraço aos irmãos aí em Bela Aurora 5. Bom, a gente está caminhando aqui para o final dessa edição, para a gente continuar na semana que vem. Eu quero agradecer ao pastor Amadeu, né? Se Deus quiser, estaremos juntos na próxima edição. Paz do Senhor. A parte do Senhor. Muito bem. Minha colega Andréia, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastores, e aos nossos jovens. E também aos jovens da produção, Marítida, Karina, Thalisson, também o Rafael e a Raíssa. Nosso muito obrigada. Eu tô sabendo que tem jovem nova também na sim, produção, sim, né? Nínive. Isso, tá chegando Bem aí para lembrado. ficar com a gente. Só tá aumentando essa turma, percebeu, pastor? Mas também tem gente saindo. Tem gente que tá casando. Entendi agora. É Tá assim, bom. acontece. Amém. Casa, É o deixa de ser fluxo jovem. natural da vida, tá certo. Acontece. É. Muito. Não, e pior de tudo, Josias, que essa mesma jovem que vai casar e vai sair daqui, né? Eu caí, rapaz, fui tentar falar com ela que Jesus está perto de vir, ela só falou para mim que não pode vir antes de agosto. Ela tem que casar. Hein? Ela tem que casar primeiro. Antes de agosto. Muito bem. Vamos lá, a gente chega então ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta, esperando encontrar você aí do outro lado, tá bom? Deus abençoe, uma boa semana, a paz do Senhor Jesus.